Todo mundo conhece o Nubank, né? O roxinho que virou o sistema bancário de cabeça para baixo. Mas a pergunta que vale milhões hoje é: e agora? Será que o foguete ainda tem combustível para subir? É isso que a gente vai investigar hoje. Vamos seguir o rastro do roxinho na bolsa e decifrar o que o futuro, especialmente ali por 2026, reserva para essa fintech que mudou as regras do jogo. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, como o Nubank virou essa máquina de lucro. Depois, a gente mergulha no superpoder secreto deles, a inteligência artificial. Em seguida, a gente vai ver a grande aposta na conquista do México. E para fechar, a grande questão: o foco é em crescimento ou já está na hora de pensar em dividendos? Vamos lá? Ok, então vamos começar pelo começo, pela transformação incrível do Nubank. Pensa bem, como é que uma startup que por anos só dava prejuízo, de repente, vira uma das empresas mais lucrativas do setor financeiro? É uma virada de chave impressionante e a gente vai entender como isso aconteceu. A resposta para essa pergunta está no que a gente chama de fosso econômico. É basicamente uma vantagem competitiva tão grande que os concorrentes têm muita dificuldade para superar. E o fosso do Nubank foi construído em cima de uma coisa: uma estrutura de custos absurdamente baixa. Por nascer digital, sem o peso de agências físicas, sem sistemas legados, ele joga um jogo que os bancões simplesmente não conseguem jogar. E para entender o tamanho dessa vantagem, olha só esse número. Ele é a chave de tudo. 80 centavos de dólar. É isso. Esse é o custo mensal que o Nubank tem para manter um cliente na sua base. Isso não é só um detalhe. É a arma secreta deles. É o que permite ser barato para o cliente e, ao mesmo tempo, ganhar muito dinheiro. E essa tabela aqui, ela escancara o tamanho do abismo. Vamos lá juntos. A primeira linha: custo para servir. Enquanto os bancões gastam entre 12 e 15 dólares por mês por cliente, o Nu gasta aqueles 80 centavos. É uma diferença brutal. E é essa eficiência que leva ao que a gente vê lá na última linha: um retorno sobre patrimônio, ROI, projetado em 33%. É uma máquina de eficiência. Não tem outra palavra. Se você está gostando deste vídeo, deixe um like e comente abaixo sobre qual empresa ou ativo você gostaria que fosse o próximo vídeo. E não se esqueça de nos seguir. E essa eficiência toda se reflete numa coisa fundamental: confiança. O Nubank deixou de ser só aquele cartão de crédito roxinho para emergências. Não, ele se tornou o banco principal na vida de muita gente. Hoje, como mostra o gráfico, 60% dos clientes ativos já usam o Nu como sua conta primária. É lá que o salário cai, é de lá que as contas são pagas, a vida financeira da pessoa acontece ali. E isso cria uma lealdade que é ouro. Certo, o modelo é eficiente, mas como o Nubank consegue dar lucro atendendo um monte de gente que os bancos tradicionais sempre viram como de alto risco? Qual é a mágica? Bom, não é mágica. É o segundo pilar da nossa análise, o superpoder secreto deles. E esse superpoder tem nome: Nuformer. Pensa nisso como o cérebro de inteligência artificial do Nubank. Um cérebro que foi alimentado com, olha esse número, 600 bilhões de tokens de dados. São informações de transações, de comportamento, tudo. É uma montanha de dados que dá a ele uma capacidade quase sobrenatural de prever o risco de crédito de cada pessoa. E o mais genial é que a SA cria uma espécie de bola de neve positiva, um ciclo virtuoso. É bem simples de entender, olha só. Quanto mais clientes, mais dados o Nubank coleta. Com mais dados, a IA fica mais esperta. Uma IA mais esperta faz uma análise de crédito melhor e mais segura. E com uma análise melhor, o Nubank pode aprovar mais gente com segurança, o que atrai mais clientes, e a roda gira, cada vez mais forte. Isso não é só papo, não é só teoria. O resultado prático é esse aqui: um aumento de 11 bilhões de dólares em limites de crédito concedidos. E o mais importante, sem aumentar o apetite a risco da empresa. Na prática, o Nubank está conseguindo trazer para dentro do sistema e com lucro um monte de gente que os outros bancos simplesmente deixavam de fora. Beleza, então o Nubank tem uma máquina de lucro no Brasil turbinada por uma IA super poderosa. E agora? Eles vão sentar em cima desse resultado? Claro que não. A ambição é muito maior. E o próximo alvo já está na mira com uma aposta gigantesca. E essa grande aposta é o México. Não é só um teste, não. É um all-in. A visão da empresa é que o México pode ser a chave para dobrar de tamanho. E não é só discurso, eles estão colocando mais de 4 bilhões de dólares na mesa até 2030 para fazer isso acontecer. A ideia é simples: replicar a receita de bolo que deu certo no Brasil. E os primeiros sinais são muito promissores. Esse gráfico mostra a evolução da receita por cliente, o famoso ARPAC. E olha que interessante, o cliente mexicano está começando a dar retorno financeiro mais rápido do que o cliente brasileiro deu lá no comecinho. É como se eles estivessem aprendendo com a experiência do Brasil e acelerando todo o processo. O potencial parece enorme. E o cronograma para essa conquista é bem claro. O grande passo acontece ali em 2025 e 2026, com a transição para uma licença bancária completa. Isso é fundamental, porque é o que vai permitir oferecer conta-salário, depósitos, tudo o que precisa para virar o banco principal da pessoa. O objetivo é que, a partir de 2027, o México já comece a contribuir de forma relevante para o lucro total da empresa. Bom, com tudo isso na mesa, uma operação super lucrativa no Brasil e uma expansão voando no México, a gente chega na pergunta que todo investidor quer saber. Afinal, qual é a da Nubank hoje? É para pensar em crescimento ou já dá para sonhar com dividendos? Vamos ao veredito. E para responder essa pergunta, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. De um lado da balança, a gente tem um potencial de crescimento que parece não ter fim. Do outro, existem riscos reais que não dá para ignorar. É aquele dilema clássico de qualquer investimento: qual lado pesa mais? Do lado otimista, os gatilhos para valorização são muito claros. Pensa comigo.
E se a operação do México realmente virar um espelho do Brasil? E se o segmento de alta renda com o ultravioleta for conquistado de vez? E se a expansão continuar, quem sabe até entrando nos Estados Unidos? Cada um desses pontos tem o potencial de levar o valor da empresa para outro patamar. Mas, claro, tem o outro lado. O cenário pessimista também tem seus argumentos. O principal risco, sem dúvida, é regulatório aqui no Brasil. Uma mudança nas regras, como um teto de juros, por exemplo, poderia impactar bastante. Some a isso uma piora na economia, o que aumenta o risco de calote, e os custos pesados da expansão são pontos de atenção que não podem ser esquecidos. Então, colocando tudo na balança, hoje, o veredito é bem claro. O Nubank é uma empresa de crescimento. Ponto. Todo o lucro que ela gera não está virando dividendo, está sendo reinvestido massivamente nas grandes frentes de expansão. O foco total é em crescer, em construir um negócio ainda maior e não em distribuir o caixa para os acionistas, pelo menos por enquanto. E isso nos leva ao ponto central. O ano de 2026 vai ser o grande teste de fogo. Vai ser o momento de provar se toda essa agilidade, essa cultura de startup sobrevive ao peso de se tornar um gigante com toda a regulamentação que vem junto. A pergunta que fica no ar é essa: a máquina roxa é de fato imparável? Ou será que os desafios dessa expansão global vão ser a sua criptonita? A resposta? O tempo dirá.